Olá, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo falarei para vocês finalmente sobre o tema que vocês esperam há algum tempo. Falarei aqui sobre o que é EMA e o que é HMB e o que é esgrima histórica. Bom, para começar, eu vou pedir desculpas a vocês porque eu não estou aparecendo no vídeo. Acredito que ficou melhor assim, porque dessa forma eu poderia colocar imagens que ilustrarão melhor os assuntos do vídeo e assim ficará mais fácil de explicar as coisas aqui. E este é o motivo pelo qual eu não estou aparecendo, estou apenas na voz. Para começarmos esse vídeo, a primeira coisa que eu acredito que devo falar é que é difícil dizer se os três são assuntos completamente diferentes ou se os três são a mesma coisa, apenas em partes diferentes. Esse é um assunto um tanto quanto controverso, mesmo aos praticantes desses esportes. E quando eu me refiro a isso, não me refiro apenas aqui no Brasil, falo em outras partes do mundo também. Aqui é um pouco mais confuso até e explicarei o motivo mais pra frente. Para começarmos a entender as coisas, vou primeiro explicar o que é EMA. EMA significa Historical European Martial Arts, que significa artes marciais históricas europeias. Em outras palavras, qualquer tipo de luta histórica europeia pode ser englobada no EMA. Qualquer tipo de luta com base histórica, que significa que vieram de outros períodos, não são estilos de luta que surgiram recentemente. Então, só por esse parecer, já dá a pensar que é possível englobar as outras duas lá, a esgrima histórica e o HMB, dentro da EMA. Tem gente que discorda disso. Eu, sinceramente, acredito que seja possível sim. Porém, isso é uma crença pessoal. E, não acredito que isso será necessariamente verdade. Talvez possa existir alguma diferença real que explique por que, por exemplo, o HMB não é EMA. A partir dessa base, eu posso dizer para vocês que qualquer luta medieval, no quesito de treinamento da técnica, seja EMA. Porque, por exemplo, você pode treinar técnicas de machado na EMA, técnicas com espada, técnicas com lança, desde que seja uma arte marcial. Em outras palavras, a justa não é parte da EMA porque justa não é uma luta. É um esporte comum, já era um esporte na Idade Média. Mas fora isso, qualquer tipo de luta pode ser englobado na EMA. Né? Lógico, lutas medievais, europeias. A EMA em especial, pelo que eu andei estudando, e isso é bem verdade mesmo, os praticantes se atentam muito à técnica. Para um praticante de EMA é muito importante a questão da técnica. É uma arte marcial, sabe? Você pratica Kung Fu ou Jiu-Jitsu, por exemplo, você tem uma preocupação até um tanto quanto grande com lutar com seus oponentes, mas é muito importante se aprender a técnica também. Depende até mais do que lutar contra eles. E isso se reflete na EMA também. A técnica é muito importante. No caso, é considerado o ponto-chave. Esse é o critério que alguns usam para diferenciar do HMB, que a importância para a técnica é muito grande. Não posso dizer que o HMB não se importe com a técnica, isso seria uma mentira. Mas eu vou esperar chegar no HMB para poder falar sobre ele. Enquanto isso, se você já pesquisou sobre o que é EMA, você aí está pensando, mas a maior parte das lutas são com os equipamentos comuns de esgrima, não tem lá muita armadura, com espadas falsas, mas para treinar técnica. Isso é verdade, tem muita coisa disso na EMA. Só que é possível praticar EMA com armaduras e espadas reais também, desde que elas sejam cegas, para não machucar o oponente de forma muito brutal, e aquele papo todo que eu já falei em outros vídeos sobre a segurança dos participantes, e desde que as armas e equipamentos sejam fidedignos às do período medieval, no sentido de, tenham pesos parecidos, tenham formatos parecidos, seriam feitos de materiais parecidos. Nesse caso, podem ser praticados com equipamentos reais, sim, a EMA. Então, não se iludam, não é porque a maior parte dos praticantes, vocês veem vídeos de EMA, sejam com equipamentos comuns de esgrima, todos os praticantes de EMA pratiquem assim. É possível praticar com cotas de malha, com armadura de placa. Por sinal, eu ouvi falar de EMA pela primeira vez, foi num vídeo que eu vi austríacos, na Áustria é bem comum, prática desses esportes, praticando EMA com armaduras de placa, treinando uma técnica que era própria de enfrentar oponentes com armaduras de placa. Então, essas técnicas de enfrentar armadura, vocês provavelmente verão os praticantes de EMA lutando com armaduras. Outro ponto interessante da EMA, que pode dar algumas confusões, é a questão do número de membros praticando na luta. É muito normal ver lutas de 1 contra 1. Afinal, como o intuito maior é treinar técnica, ou aparente ser esse, por ser uma arte marcial, você não vê uma grande batalha de arte marcial. Não é normal ver isso? Uma grande batalha de praticantes de Kung Fu, ou de praticantes de Jiu-Jitsu, ou sei lá,
São dois exemplos que eu lembro o nome de arte marcial, mas poderia ser de qualquer outra. Não é tão normal assim ver praticantes dela fazerem uma batalha com vários membros. Por isso, tipo, é normal que seja duelos apenas. Mas isso não quer dizer que seja impossível uma luta com mais de duas pessoas. Ocorrem, em muitos casos, principalmente quando é técnica para lutar contra mais de um oponente. Aí é necessário isso. Depende da técnica que você quer treinar, no caso da EMA. As competições envolvem técnicas também. E as pontuações também. No caso a EMA, tipo... Não sei se... Já havia alguma modalidade que o objetivo seja derrubar seu oponente. Mas, como vamos dizer, a maior parte das lutas de EMA são baseadas em pontuações. Tipo, se você acerta a técnica ou não, se o inimigo acerta, se você acerta sua defesa. É baseado em pontuação, tipo... Você acerta ele num ponto mais frágil, você ganha uma pontuação maior. Você acerta ele num ponto mais resistente, você ganha uma pontuação menor. A maior parte da EMA funciona dessa forma, sobre pontuação. Porque afinal, tipo, seria complicado medir. Derrubar poderia machucar em alguns casos e seria desnecessário. Em outros, tipo, talvez, caso sejam necessários, aí talvez a derrubada vá a pontuação máxima, mas geralmente a EMA é calculada com base em pontuações. Mesmo porque isso facilita muito os critérios na hora de definir um vencedor. E agora que eu expliquei razoavelmente bem sobre EMA para vocês, irei falar um pouquinho sobre o HMB. O HMB significa Historical Medieval Battle. Sim, é uma categoria exclusiva de batalhas medievais. Você nem está imaginando. Sim, ele é praticado com armas medievais. Ele é praticado em grupo. Eu até já vi gente praticando ele individual, mas é um caso meio raro, porque, tipo, os filmes que eu vi de gente praticando HMB de forma individual eram pessoas que também praticavam EMA. Grupos que também eram de práticas de EMA, não só de HMB. Então, tipo, é possível que eles estejam chamando de HMB apenas porque estavam com armadura, com equipamento completo, mas jogando com a regra do HMB, de derrubar. É possível que seja isso. Porém, tipo, poderiam estar muito bem praticando uma EMA disfarçada de HMB ali. Porém, tipo, pelo que eu entendo, batalha é uma coisa coletiva. E eu não... Tá bom, até tem uma categoria de 1 contra 1 no Battle of Nations lá, que é a Copa do Mundo de HMB, mas não sei se aquilo é HMB mesmo, a 1 contra 1. Tanto que ela nem é muito divulgada, né? Só é mais divulgado de 5 contra 5 pra cima. Talvez seja por esse motivo, né? Que batalha de 1 contra 1 é meio estranho, realmente. Eu não sei se é ou não. Novamente, isso é um julgamento pessoal. É uma interpretação pessoal minha. Porque pra mim, batalha é uma coisa com muitas pessoas. Pelo menos mais de uma pessoa de cada lado. Senão seria um duelo. O HMB, que eu saiba, pelo menos quando em combates oficiais, é praticado com armaduras reais, espadas e armas reais, assim. Novamente, aquela questão, sem corte, sem pontas, mas ainda contundentes. E talvez para treinamento seja possível praticar o HMB sem as armaduras ou armas reais. Talvez seja possível para um treinamento, mas para as batalhas oficiais acredito que não. Eu nunca vi uma batalha oficial de HMB sem os equipamentos medievais de verdade. De EMA até tem competições oficiais com equipamento lá de esgrima, mas no HMB eu nunca vi isso. Além disso, é aquela coisa do HMB, é derrubar o oponente ou o juiz definir que ele está fora de combate. Não é por pontuação como a EMA, mesmo porque é uma coisa mais brutal. Isso eu ouvi os próprios praticantes de EMA e HMB falarem em sites gringos assim. A diferença entre os dois é a brutalidade. As técnicas são as mesmas, as armas podem ser muito bem as mesmas, as armas e equipamentos. O que muda é a brutalidade. Tipo, na EMA o cara irá parar quando finalizar a pontuação dele. No HMB só parará quando ele for derrubado ou quando o juiz definir que ele deve parar. Essa é uma diferença substancial até. Se pensar com prática esportiva em si, de competição. Mesmo que as técnicas do esporte sejam o mesmo, na hora de competir eles são diferentes. De uma forma brutal até. E agora que eu expliquei sobre o EMA e o HMB, eu vou explicar sobre as esgrimas históricas. A esgrima histórica não é nada mais do que uma modalidade de esgrima de recriação histórica. Como assim? É esgrima, é uma luta de espadas. Duelos. Que eu saiba, não existem batalhas de esgrima histórica, existem duelos, sempre com espadas. Lógico, por ser uma esgrima histórica, não tem aquela prisão ao florete e aquelas... Provavelmente será praticado com as roupas tradicionais de esgrima, mas eles podem ser praticados com outros tipos de roupa, de acordo com o tipo de espada que for utilizado. Ou caso eles tenham alguma intenção de recriar a história e fazer exatamente igual ao período que ela praticava, poderiam, por exemplo, usar uma armadura de pano no lugar de a armadura atual de esgrima. Mas é isso. Ela é uma esgrima. A diferença é praticada com técnicas históricas. Na esgrima histórica podem aparecer algumas diferenças em relação à esgrima normal. Porque, por exemplo, na esgrima normal você usa só uma mão e só o florete. Na esgrima histórica, a offhand pode ser utilizada.
Offhand é a outra mão que não é a mão principal da espada. No caso, ela pode ser utilizada com outra espada, em alguns casos, uma adaga também, ou com um broquelzinho, que é como eu expliquei no vídeo de escudos, um escudo próprio para duelos. Ou elas podem ser com espadas de duas mãos também. Não deixará de ser esgrima. O conceito básico de esgrima é que elas são praticado com espadas. É apenas isso. E agora que eu falei desses três, falarei sobre mais uma modalidade que muitos podem não conhecer, que é o M1 medieval. M1 medieval é um tipo de UFC com armaduras e espadas medievais ao estilo da M do HMB. Cegas e sem ponto. A diferença é que, nesse caso, não tem uma preocupação tão grande com a técnica. É um UFC, é luta livre mesmo. A diferença é que está usando os negócios lá. É só isso. Mas então, gente, isso não passa de uma modalidade de luta livre, disfarçada de luta medieval. Lógico, na Idade Média é provável que os oponentes utilizassem disso também, em alguns combates reais. Afinal, o mundo não é perfeito, como eu falei. Na IMA tem preocupação excessiva com a técnica, as pessoas se preocupam em aprender a manusear a arma direito e utilizar a técnica certinho. Talvez não exatamente certo, mas pelo menos de uma forma que irá beneficiá-las. Nisso daí, é só o contato mesmo, porrada e coisa assim, nesse M1 medieval. Todos eles são esportes de combate, todos eles. Todos eles têm suas competições oficiais. Mais pra frente eu farei um vídeo pra, sei lá, falar alguns detalhes sobre cada um deles e coisas assim. Acho que pode ser interessante até falar de como são as competições, de onde tem os grupos que praticam, os melhores grupos para poder praticar, como formar o seu grupo e praticar com seus amigos. Sei lá, tem muita coisa que posso falar pra vocês que eu já li e tentei e posso passar para vocês conhecimento, que acho que conhecimento dividido é sempre útil aqui. E nesse canal eu divido com vocês meu conhecimento de forma gratuita, mesmo que ele não seja um conhecimento perfeito. Que ninguém é, falar a verdade. Apenas alguns têm vergonha de admitir isso e outros não. Mas enfim. E agora que eu falei sobre tudo isso, eu vou explicar uma coisa. Por que MHMB causa tanta confusão, causa mais confusão no Brasil do que no resto do mundo? Porque aqui no Brasil, como eu falei, os praticantes de M de HMB são exatamente os mesmos. Os grupos que praticam um praticam o outro. Praticam o outro também. Todo mundo que pratica HMB pratica AIMA aqui no Brasil. Só que nem todo mundo que pratica AIMA pratica HMB. Mesmo porque o HMB é um esporte mais caro, né? Requer mais equipamentos. Nos níveis finais, quando você poder ir para um combate, para uma batalha mais importante assim, não ficar só no treino, você vai precisar de mais equipamento, na AIMA não necessariamente. Então, tipo, lógico, tem mais praticantes de EMA do que de HMB, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Mas aqui no Brasil, como os praticantes são os mesmos, e eles mesmos não ficam falando muito que são praticantes de HMB, são praticantes de EMA apenas. Os grupos praticantes se dizem grupos praticantes de EMA e não se dizem de HMB. Eles não negam, nem confirmam que são praticantes de HMB. Eles apenas se dizem grupos praticantes de EMA. Eles ignoram, não falam que são ou que não são. E isso ajuda a causar muitas confusões. E esse é o grande motivo, né? Campeonatos de EMA e os campeonatos de HMB são geralmente feitos no mesmo campeonato, aqui no Brasil. Muita coisa assim, feito junto. É natural que os dois sejam confundidos. Ainda mais, tipo, quando a diferença está nos detalhes, né? Ela pode parecer grande, mas ela está nos detalhes, aí a coisa fica mais complicada mesmo. Por exemplo, acho que nada impediria o HMB de ser considerado uma modalidade de EMA. Uma modalidade mais bruta, mas uma modalidade. Bruta no sentido de mais violenta. Acho que nada impediria isso. Então também não sei se essa divisão tem lá grandes problemas em ocorrer. Ou em deixar de ocorrer. Bom, gente, acredito que eu já expliquei bem por esse vídeo. Até ficou um pouco mais longo do que eu esperava, do que eu queria. Espero que tenha conseguido esclarecer bem essas diferenças. Quer dizer, eu acho que eu não vou conseguir esclarecer perfeitamente. Porque eu mesmo ainda tenho minhas dúvidas sobre isso. Então é natural que eu não consiga deixar vocês isentos delas. Mas por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenha esclarecido alguma coisa, tenha ajudado. No próximo vídeo eu não sei sobre o que eu irei falar. Voltarei essa parte de combate bem mais à frente. Tem alguns vídeos no meio sobre os assuntos bem interessantes. Para poder ficar renovando os assuntos, não ficar só em uma linha, uma sequência, como já estou fazendo há algum tempo. Última semana, por exemplo, um pouco mais, não sei. Não lembro agora, para falar a verdade. Mas por volta disso. E espero que tenham gostado. Obrigado, gente. Tchau.